Para você, telespectador que está nos assistindo, tivemos um problema de áudio. Vamos ver, voltando, doutora? Tá ouvindo bem? Doutora Glaucia, a senhora nos ouve? Sim, ouço muito bem. Bom dia a vocês, bom dia a todos que são ouvintes aí da Rádio Alesp. É um prazer estar com vocês nessa manhã. Bom dia, doutora. Aqui é o Fábio, doutora. Me diz o seguinte, a questão de meio ambiente e sustentabilidade é um tema bastante falado nos dias atuais, né? A comissão que a senhora preside aqui na OAB São Paulo emitiu nota nessa pandemia em relação à preservação do meio ambiente e da imagem sustentável do agronegócio. A senhora pode nos contar um pouco mais sobre essa ação? Na verdade, veja bem, hoje no país, a maioria, né, dos produtores rurais, eles trabalham em favor do meio ambiente, trabalham adotando práticas sustentáveis, práticas que estão relacionadas ao convívio com o meio ambiente, né? A gente tem em algumas áreas do país, alguns produtores que ainda não entenderam isso, mas a gente acredita que são minoria, por isso que nós emitimos uma nota em conjunto, porque a governança hoje ela é muito importante em todos os setores e hoje tanto a sustentabilidade, a responsabilidade ambiental e a governança são fatores importantes e nós acreditamos que as empresas comprometidas com a sustentabilidade vão sair mais fortes dessa crise ou vão conseguir ultrapassar com mais facilidade, né, os desafios, os obstáculos que se opuseram a nós. Hoje, você vê no Fórum de Davos, um pouco antes da pandemia eclodir no mundo, um dos principais tópicos foi a discussão de práticas sustentáveis e a discussão do Acordo de Paris em relação à redução da emissão de gases de efeito estufa. Então, hoje, qualquer empresa que não tiver o componente de sustentabilidade dentro das suas práticas, ela se arrisca, inclusive, a não receber aportes de fundos internacionais e de investidores sérios, ela vai ficar sem dinheiro no mercado, né? Porque essa é uma preocupação mundial. Então, os acionistas hoje estão preocupados com as empresas em que eles estão colocando seus recursos. As empresas seguradoras, elas também estão preocupadas porque elas vão ter que arcar com a responsabilidade de danos ambientais em escala gigantesca. Sempre falo que a gente enfrentou a pandemia, estamos enfrentando a pandemia, e a gente vê um único fator que está desencadeando efeitos que são exponenciais. Então, hoje até uma criança sabe o que é uma curva exponencial. Se a gente tiver, na questão das mudanças climáticas, melhor dizendo, nós não temos um fator, nós temos uma série de fatores que se combinam, que agem em conjunto, tornando um ambiente bastante complexo e torna uma crise planetária relacionada a mudanças climáticas hiperexponencial. Então, a gente vai vendo que esses fatores eles vão se retroalimentando, então um alimenta o outro. Por exemplo, a questão do nível dos oceanos, na hora em que você tem a subida do nível dos oceanos, né, você tem a mudança das correntes marítimas, que influencia também nas correntes dos ventos e que influencia o clima. Então, a gente tem desastres ambientais de grandes proporções, incêndios, a gente tem chuvas torrenciais, a gente tem populações desabrigadas, a gente tem culturas que são devastadas, a gente tem colheitas, né, e culturas agrícolas que são prejudicadas. Então, a gente tem aí uma série de fatores que vão se combinando e vão tornando a questão muito mais complexa. E é por isso que a gente precisa trabalhar em conjunto, né? E eu acho que a importância desse trabalho da Comissão de Meio Ambiente da OAB, a gente tem enfatizado muito essa questão, tanto que a nossa proposta de atuação nesses 3 anos de gestão foi a adoção da Agenda 2030 da ONU, que tem 17 objetivos de desenvolvimento sustentável relacionados ao clima, às cidades, à qualidade das cidades, a saneamento e a uma série de outras questões que são relevantes para todos nós como uma comunidade global, né? Então, nós não temos uma pauta hoje só nacional, e eu acho que é impossível qualquer entidade ter uma pauta que se volte para si mesma, mas a gente tem que ter pautas que estejam alinhadas com outras instituições de todo o mundo. Bem, bom dia, doutora Glaucia. Quem fala é Lilian, né?
Aqui na Alesp, a Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável ele aprovou um projeto de lei que é o 418/2019 do deputado Edmir Chedid do DEM. E qual que era o objetivo desse projeto? Visar apoiar as ações de saneamento básico que contribuam para a ampliação da disponibilidade hídrica nas unidades de gerenciamento de recursos hídricos do Estado. A minha pergunta para a senhora seria, como é que a comissão da OAB pode contribuir, para uma discussão de saneamento básico no Estado de São Paulo? Essa é uma discussão hiperatual, né? A gente teve a aprovação recente da nova Lei Geral do Saneamento Básico no Brasil, e um novo marco no saneamento, mais um, e a gente espera que dessa vez a gente consiga universalizar o saneamento. O saneamento ele é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, é o ODS número 6, e ele é uma questão muito importante que está relacionada não só à proteção dos nossos mananciais, mas à oferta de água para a população e a coleta dos esgotos, que também são um fator bastante importante para a gente ter cidades saudáveis, para a gente ter pessoas saudáveis e para a gente ter menos risco nas nossas cidades. Então, também está ligado ao ODS, que fala da qualidade de vida nas cidades. Então, esse projeto, eu acho que ele vem num momento oportuno, em que a gente está discutindo, acho que no país inteiro, as metas do saneamento básico. Doutora, e como também foi protocolado aqui junto da Alesp, um requerimento de informações, que é o 448 de 2020, da deputada Marsalia, do PT, que ela solicitando à Secretaria do Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente informações sobre pontos específicos da gestão de águas subterrâneas na cidade de São Paulo. A gestão de recursos financeiros para essa área é essencial, não é? Como elas podem ser efetivadas nesse caso específico? Então, águas subterrâneas, eu acho que esse é um assunto super delicado, e ele fica pouco visível exatamente por a gente tratar de águas subterrâneas. Eu não sei se você vai lembrar, Lilian, mas na época em que a gente teve aqui uma seca grande em São Paulo, a gente viu muita gente fazendo poços artesianos para captação de água, no lençol. E esse eu acho que é um tema delicado, não só pela questão do financiamento, porque a água é um bem de uso público, então a captação ela tem que ser, se você capta do lençol você tem que pagar, porque você está tirando água de uma bacia, mas também a gente tem que ver a qualidade da água que está sendo captada. E mais do que isso, a gente tem que ver todo o estudo geológico da cidade, porque na hora em que a gente começa a retirar a água do lençol, existe uma acomodação geológica do próprio terreno e a gente vai ter uma movimentação de terra e a gente pode afetar a estrutura de outros prédios. Então, esse é um assunto que precisa ser muito bem regulado, muito bem regulamentado, não só no aspecto da cobrança do uso do recurso hídrico, mas também na questão dos impactos que essas perfurações acabam gerando para a própria dinâmica da cidade, Senão a gente vai ter o asfalto às vezes o asfalto da rua, ele acaba cedendo pela acomodação do terreno, porque alguém ali, um proprietário resolveu furar um poço e ele está retirando aquela água ali do subsolo. Então a gente precisa prestar muita atenção em relação a isso. Esse é um assunto que eu acho que merece um tratamento específico e uma discussão séria. Doutora Gláucia, defender hoje a sustentabilidade, defender o meio ambiente é o discurso politicamente correto. A gente não imagina empresas que vão contra a sustentabilidade, contra o meio ambiente. Só que muitas dessas empresas, elas fazem um marketing como sustentável, um marketing como defensoras do meio ambiente, mas se você for ali analisar o que elas fazem realmente em relação ao meio ambiente, às vezes é quase nada. Vocês da OAB acompanham isso também? Empresas que se vendem como sendo protetoras do meio ambiente e, na verdade, elas não fazem nada disso? Essa prática, inclusive, é chamada de greenwashing, Então, é uma lavagem verde, é só uma vestimenta verde, mas as empresas não têm, na verdade, esse compromisso efetivo com a sustentabilidade, é só discurso.
Na verdade, o que a gente tem pregado, o que a gente tem defendido, é que a gente implemente nas empresas indicadores de sustentabilidade que avaliem internamente, uma espécie de auditoria, pode ser interna, pode ser externa, só relacionada a esses itens de sustentabilidade. Então, licenças, outorgas, destinação de resíduos, efluentes atmosféricos ou efluentes líquidos, as multas ambientais. Então, uma matriz, a gente chegou no meu escritório a ajudar um cliente a implementar um projeto desses, que é um indicador de conformidade ambiental. Então, a gente avalia vários aspectos daquela indústria, né, nesse caso é uma indústria, que estão relacionados à sua produção, e eles recebem pesos, e cada vez que ele infringe um desses parâmetros, ele perde essas notas, e isso acaba implicando no bônus que o executivo vai levar no final do ano. Porque uma das questões que a gente tem defendido, e defendido com bastante ênfase, é que a empresa não pode gerar externalidade e gerar o lucro, e com externalidade, o executivo leva o bônus no final do ano. Então, ela não pode produzir lucro gerando prejuízo ambiental. Então, o executivo, de alguma maneira, ele tem que ser penalizado se ele gerou lucro com desrespeito ao meio ambiente. Então, com essa plataforma, vamos dizer assim, a gente conseguiria evitar, né, o executivo teria o interesse de evitar a promoção de efeitos deletérios da sua atividade, ele teria o interesse em trabalhar em prol do meio ambiente. A gente também defende que no licenciamento ambiental exista algum tipo de indicador, né, que se colocasse ao lado do licenciamento e, vamos dizer, cada vez que a empresa cumpre os monitoramentos ou cumpre as obrigações decorrentes do licenciamento ou mesmo as condicionantes da sua licença, ela vai tendo um score ali positivo e que o órgão ambiental vai divulgando isso para a sociedade. Isso seria interessante também para os agentes financeiros, porque hoje eles podem ser responsabilizados se eles financiarem atividades que são degradadoras do meio ambiente. Então, esse score seria também alguma coisa bastante interessante. A gente chegou, dentro da OAB, a propor isso para a OAB Nacional, para que isso fosse incorporado à Lei Geral do Licenciamento, que está sendo estudada e está na relatoria do deputado Kim Kataguiri. Eu acho que seria um avanço, a gente teria transparência dessas informações, né, para a sociedade, para os agentes financeiros e para os investidores. Bem, doutora Glaucia, a gente agradece a participação aqui no Jornal da Rede Alesp, né? Muito obrigada pelas informações de bastante utilidade. Fico à disposição de vocês, a OAB está de portas abertas e a hora que vocês quiserem, a gente também pode fazer alguma coisa juntos. Muito obrigada, tenham um bom dia. Para vocês também. Obrigada. Obrigado.